Boa noite, amigos e colegas, companheiros de caminhada. Vamos para o vídeo de hoje com o título Decida viver os mandamentos. Toda decisão traz um resultado. Se eu decido não escolher, alguém vai escolher por mim. E facilmente serei influenciado pelos outros, pois não tomei a decisão. O resultado pode não ser o esperado. Há um bom tempo, decidi que na eternidade estarei com Deus, o Pai das luzes, o Senhor dos exércitos de anjos. Então, procuro viver seus mandamentos. É simples e prático. Não quer dizer que toda vez eu acerto, isso não quer dizer que todas as vezes eu consiga viver todos os mandamentos. Mas para isso existe o perdão, e quando eu tropeço, Deus me perdoa, e é por isso que Jesus veio, morreu em meu lugar, em lugar de todos aqueles que pecam. O apóstolo Pedro já nos dizia que praticar os mandamentos de Deus são fáceis. Jesus confirma isso, porque para nós às vezes se torna tão difícil. Talvez porque desejamos andar com Deus e usufruir de tudo o que nos parece bom deste mundo, caído em pecado. Será que seria isso? Talvez sim, né? Em Deuteronômio 6, vemos Moisés falando ao povo. E essa fala de Moisés serve também para nós. Vamos ver versículos 1 e 2. Esta é a lei, os decretos e os regulamentos que o Eterno, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que as praticassem na terra, que daqui a pouco será de vocês. Eles servirão para que vocês vivam em reverência profunda pelo Eterno, a vida inteira, observando todos os decretos e regulamentos que estou transmitindo a vocês e a seus filhos e netos, para que assim tenham uma vida agradável. Olha aí, então Moisés ensinou ao povo, ele recebeu de Deus e ele transmitiu ao povo. O povo deveria ensinar também aos seus filhos e netos a terem essa reverência ao Eterno, reverência a Deus, observar os regulamentos, observar os mandamentos de Deus, para que pudessem ter uma vida agradável. Veja, as pessoas que não cultivam os mandamentos de Deus não têm uma vida agradável, ou seja, vivem de uma forma desagradável. Versículo 3, ouçam e sejam obedientes, Israel. No lugar de Israel, você bota teu nome. Ouça e seja obediente, Augusto. Faça tudo o que for ensinado a vocês, para que tenham vida longa, uma vida de abundância de provisões, como o Eterno prometeu, numa terra em que manam leite e mel. Deus promete nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Mateus 6, 33 e 34. Falei sobre isso no vídeo passado. E ele promete, e Deus cumpre as suas promessas. Versículo 4. Atenção, Israel. Atenção, Augusto. O Eterno, nosso Deus, é um e único. Não são vários. Temos um Deus só. Um. Não temos vários. Temos um. O Deus Pai e seu Filho, Jesus. E o Espírito Santo, mas são três em um. É um Deus. Não são vários. Um Deus e único. Versículo 5. Amem o Eterno, seu Deus, de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Não deixe nenhuma partezinha de fora. Ame o Eterno por completo. Busque a Ele totalmente, totalmente. Não deixe nenhuma partezinha da sua vida fora. Versículos 6 a 9. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam assunto de sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam repetidos, desde a hora em que vocês se levantam, de manhã, até a hora de cair na cama, à noite.
que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês, como lembretes e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades. Naquela época as cidades tinham portas, hoje temos trevos. E nos trevos existem aqueles outdoor grandes, enormes. Existem versículos bíblicos lá nesses outdoor. Existem os mandamentos de Deus para nós não esquecermos naqueles outdoor. E olha que Moisés começa esse trecho aí dizendo: escreva no coração. Como é que eu vou escrever no coração? É na minha mente. Gravar. Aproprie-se, pegue para você. E não se aparte. Não esqueça. Para você, para mim e para os meus filhos. Eu, Augusto, preciso educar a próxima geração. E nós vemos hoje pais que não estão ensinando a palavra, não estão vivendo a palavra, não assumiram o seu compromisso. Pais, homens, vocês são sacerdotes de Deus, é a responsabilidade de vocês, homens, de educar os seus filhos na fé cristã, nos princípios e mandamentos de Deus. Que eles sejam repetidos, não é falar uma vez, eu vou a cada 2 semanas eu vou no culto. Não, queridos, a cada dia. Veja, que esse seja o assunto quando eu levanto e que eu fale sobre os mandamentos de Deus, sobre uma vida com Deus, até o momento em que eu vou dormir. Eu preciso repetir isso, mas de uma forma amorosa. As pessoas precisam ver o amor de Deus em mim. As pessoas precisam ver que isso faz sentido para mim. Versículos 13 a 19. Tenham profundo respeito pelo Eterno, o seu Deus. Ele deve ser servido e adorado com exclusividade. Não podemos ter vários deuses. Exclusividades. Deus é único. E deem como garantia das suas promessas apenas o nome dele. Não se agracem com outros deuses, os deuses dos seus vizinhos, porque o Eterno, seu Deus, que está vivo entre vocês, é um Deus zeloso. Os versículos de 10 até 12, que eu acabei pulando, vai falar que Deus vai abençoar o seu povo se forem obedientes a Ele através dos seus mandamentos. Veja, Deus é zeloso, Ele zela por nós, Ele nos cuida, mas para isso nós precisamos andar com Ele. Não o provoquem, a ira dele vai queimar e consumir vocês. Não provoquem a Deus, queridos. Não ponham o Eterno, seu Deus, contra a parede, como fizeram naquele dia em Massá, o lugar do teste. Sejam solícitos em obedecer aos mandamentos do Eterno. Solícitos. O seu Deus, a todos os regulamentos que ele instituiu. Vamos levar a sério todos os mandamentos de Deus. Faça o que é certo e bom aos olhos do Eterno, não aos seus olhos, aos olhos do Eterno. E assim terão uma vida agradável e longa e conseguirão marchar para tomar posse dessa terra excelente que o Eterno, de forma tão solene, prometeu a vocês por meio de seus antepassados, expulsando inimigos de todos os cantos, exatamente como ele disse que faria. Queridos, nós temos que confiar em Deus, viver os seus mandamentos, viver os seus princípios, confiar que Ele luta por nós e Ele vai nos levar às suas vitórias. Mas para isso nós precisamos andar de acordo com a sua vontade. Versículos 20 a 24. A próxima vez que um filho seu perguntar, o que significam essas exigências, leis e regulamentos que o Eterno nosso Deus ordenou? Respondam assim, éramos escravos do faraó do Egito, e o Eterno interveio de forma poderosa e nos tirou daquele país. Tudo o que fizemos foi ficar ali, parados, olhando, enquanto o Eterno enviava sinais, milagres, grandes maravilhas e castigos sobre o Egito, e sobre o faraó e sua casa. Ele nos tirou de lá, para nos trazer para cá, e nos dar essa terra que ele prometeu de maneira solene aos nossos antepassados. É por isso que o Eterno nos ordenou que obedecêssemos a todas as leis. Talvez hoje nós não somos escravos de Faraó,
mas podemos ser escravos do consumismo, podemos ser escravos do alcoolismo, podemos ser escravos de tantas outras coisas, porque não praticamos, não levamos a sério, não decidimos viver os mandamentos de Deus. Mas quando nós decidimos viver os mandamentos de Deus, reverenciar a Ele, viver com Ele de todo o coração, Ele vai nos dar as vitórias que precisamos, não as que nós queremos, as vitórias que precisamos para o nosso bem-estar. Devemos viver de forma reverente diante do Eterno, saber que Ele é Deus, eu sou servo, eu sou filho, Ele é Pai. O nosso Deus, por Ele nos ter dado essa vida agradável e porque Ele ainda vai nos manter vivos por muito tempo. Quando nós vivemos com Deus, decidimos viver os seus mandamentos, decidimos obedecer a Ele, reverenciar, esperar nele, no seu tempo, e vamos agir só quando Ele nos mostrar. Quando nós vivemos assim, vamos ter uma vida agradável, mesmo em meio a muitas perturbações, mesmo em meio a muitos conflitos, mas vamos ter uma vida agradável. E o último versículo de Deuteronômio 6, é o versículo 25. Teremos uma vida estável e justa, se formos devotados em obedecer a lei na presença do Eterno, o nosso Deus, fazendo tudo o que Ele nos ordenou. É uma condição. Podemos sim ter uma vida estável, justa, se formos obedientes. Olha aí, é uma suposição, uma vez que nós fazemos, participamos, cumprimos as ordenanças de Deus, caminhamos conforme agrada a Ele, nos agradamos dEle, vivemos uma vida digna em Sua presença, decidimos viver os Seus mandamentos, Ele promete nos dar uma vida estável, justa, uma vida agradável. Não quer dizer sem conflitos, sem dificuldades, mas uma vida agradável e justa. É isso que você quer para você, querido? E conforme eu tinha mencionado antes, nos trevos das cidades hoje existem enormes placas, mas será que são com versículos? São com os 10 mandamentos ou o resumo dos mandamentos, aqueles que Jesus nos deixa em Mateus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua força, com toda a tua vontade, e amarás teu próximo como a ti mesmo. O resumo dos 10 mandamentos, será que é isso que está escrito nesses outdoor? Ou são estímulos ao consumismo? São escolhas que nós precisamos ter, com o que nós alimentamos a nossa vida. Viver os mandamentos de Deus é uma decisão, é uma escolha. Exige escolha e ação que trazem resultados, que nós iremos colher, nossos filhos e nossos netos. Deus promete abençoar até 1000 gerações daqueles que o obedecem, caso eles sigam pessoalmente esse mesmo caminho de obediência e reverência ao Senhor. A escolha é pessoal. Vemos nas histórias da Bíblia, Davi, o grande rei Davi, grande em poder, grande em obediência, grande em servir a Deus, porque ele era uma pessoa de pequena estatura. Mas uma das coisas que Davi não fez foi buscar outros deuses, servir outros deuses. Ele não fez isso. Teve pecados? Teve, mas isso ele não fez. Nos serve de exemplo, de inspiração, e os seus filhos, seus netos, bisnetos, foram abençoados por Deus. Apesar de que quando eles pecavam, erravam, Deus os corrigia. Mas Deus manteve a geração da descendência de Davi. Jesus, inclusive, é descendente de Davi, porque Davi foi obediente ao Senhor. Preciso apropriar-me, pegar para mim, levar meus filhos a perceberem o quanto isso é bom. E os resultados disso? Colheremos os resultados, com certeza. Qual tem sido o resultado de suas escolhas no decorrer de sua vida? Ainda há tempo de mudar. Jesus morreu em nosso lugar, pagou a dívida que havia sobre nós, nossos pecados e delitos, e nos convida a uma nova vida, a uma transformação,
a uma renovação, a um relacionamento com Ele. Nos chama para sermos seus amigos. Nosso passado não pode dizer quem seremos no futuro, desde que estejamos em relacionamento com Jesus. Ele tem o poder de mudar radicalmente nossa história, nos restaura e nos transforma de dentro para fora. Jesus faz isso, Ele transforma de dentro para fora. Escolha, decida viver os mandamentos de Deus e será surpreendido com os resultados. Ele promete uma vida estável e agradável àqueles que decidem viver os seus mandamentos. Isso faz sentido para você? Você tem buscado conhecer e cumprir os mandamentos de Deus? Você tem estudado a palavra de Deus no dia a dia? Tem respondido a Deus depois do estudo da palavra através da oração? Vamos fazer isso agora então. Pai querido, Pai de amor, graças te damos porque tu olhas para nós, pecadores fracos e falhos. Nos ensina através de Moisés, através de tantos outros, a obedecermos os teus mandamentos. Pai, ajuda-nos em meio às nossas falhas. Restaura o nosso coração, transforma a nossa vida e nos ajuda a perceber os nossos erros. Restaura-nos, ó Pai, a alegria de andarmos contigo. Que o teu Santo Espírito nos liberte da opressão do maligno. Que o teu Santo Espírito nos renove a cada novo dia e que nos ajude a vivermos os teus mandamentos, os teus desígnios, os teus propósitos no dia a dia. Pai, precisamos de Ti. Fala ao nosso coração e nos ajude nessa caminhada. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Certa vez um aprendiz de Jesus pediu ao seu discipulador: Jesus tem preferidos? Então o seu discipulador falou: não, mas ele tem amigos íntimos que escolheram viver os seus mandamentos, os mandamentos de Deus. Você vive os mandamentos de Deus? Reflita sobre isso, meu amigo, e tenha um abençoado dia. Amém.